Mas a partir da queda, a partir da desobediência, do pecado, a terra é maculada também. A terra recebe a maldição, porque Deus diz: porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirão, e comerás a erva do campo, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porquanto dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então nós vemos aqui que todos, seja a serpente que estava possuída por Satanás, seja a mulher, seja o homem, recebeu a consequência do ato do pecado. Portanto, nós vemos aqui dentro desta narrativa em que a integridade da alma do homem foi maculada. Houve aqui a ruptura no relacionamento do homem com Deus. E a palavra do Senhor traz a narrativa nos versículos de número 21 em diante, que Deus expulsa o homem do jardim, para que o homem não tomasse da árvore da vida e comesse, e vivesse eternamente neste lugar caído, em declínio espiritual. Portanto, não foi simplesmente juízo, não foi simplesmente punição da parte de Deus, mas é o amor de Deus se manifestando em favor do homem, livrando o homem de comer da árvore da vida e viver eternamente nesta condição. Portanto, Deus, com este ato, Deus manifesta que Ele já tinha a providência divina em favor do homem. Por isto, Deus impede o homem de permanecer no jardim e comer da árvore da vida e viver eternamente nesta condição caída. Se não, vejamos: e fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Portanto, Deus expulsa o homem, Deus tira o homem do jardim para fora, para a terra da qual o mesmo havia sido tomado, formado, e coloca ele ali para lavrar. E Deus coloca querubins, Deus coloca uma espada inflamada para guardar o caminho da árvore da vida, para que o homem não retornasse e comesse e vivesse eternamente. Porque o homem, ao ter pecado, embora a morte física não tenha imediatamente se manifestado, a morte espiritual se instalou na sua alma, e com isto o homem perde a sua integridade da sua alma. O homem macula a integridade da sua alma, porque a morte espiritual se instala no homem. E a morte espiritual é literalmente a separação da presença de Deus, a separação de Deus. E por causa deste ato houve a depravação total do homem, a universalidade do pecado. Portanto, por causa deste ato de desobediência de Adão, em tomar o fruto da mão da sua mulher e comer, a sua alma foi maculada na sua integridade. E agora o homem se encontra, aqui no texto mencionado, quando Deus expulsa do jardim, o homem se encontra neste lugar de declínio espiritual, de morte espiritual e morte física, que a partir de Adão perpassaria toda a humanidade, como nós temos visto. A morte física não se instalou imediatamente, mas mais tarde veio a se instalar, porque Adão
Como Deus mesmo disse, tu veio do pó, ao pó tornará. Ele retornou ao pó por meio da morte física. E não obstante, mediante a este ato de desobediência, o homem tem a integridade deformada pelo pecado, pois ao ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, desencadeou assim na natureza humana vários tipos de debilidade, deformidade na sua personalidade, na sua identidade. Vários tipos de patologias da alma, como depressão, medo, traumas, como nós vemos que quando Deus, na viração do dia, veio ao jardim como de costume, Adão, juntamente com a sua mulher Eva, ao ouvir a voz do Senhor, corre para a árvore para se esconder, porque ouviu a voz de Deus e tinha sentido medo. É bom fazer menção aqui que quando eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, os olhos deles se abriram e eles viram que estava nus. E os mesmos correm, tomam folha de figueira e fizeram para si aventais. Porém, quando nós lemos a partir do versículo 21, nós vemos que Deus mata o animal para cobrir a nudez do homem. E aqui tem uma revelação. Claramente o ato de Adão tomar folha de figueira para cobrir a sua nudez, isto fala das nossas tentativas de querer nos justificar por meio de nossas próprias obras diante de Deus. Porém, isto é inútil, todas as tentativas que nós fazemos para tentar nos justificar perante o padrão de justiça divina. Como Adão quis cobrir a sua nudez perante Deus. Mas o ato de Deus tomar um animal inocente para cobrir a nudez do homem, isto aponta intrinsecamente para a cruz do Calvário, para a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreria a morte de Adão, que morreria a minha morte, a sua morte, para restaurar novamente a nossa integridade diante de Deus, como está escrito em 2 Coríntios 5, 21. Que por meio dele nós fomos feitos justiça de Deus. Então este ato de Deus tomar a pele do animal para cobrir a nudez de Adão fala da obra de Cristo na cruz do Calvário em nosso favor, para nos perdoar e nos redimir dos nossos pecados. Porque quando Adão desobedece, pecando contra Deus, contra a lei de Deus, contra o mandamento de Deus, houve aqui uma ruptura no relacionamento do homem com Deus. Houve aqui, por meio deste ato de desobediência, em que a integridade do homem foi maculada, foi deformada. E por meio deste ato, desencadeou vários tipos de patologia da alma. A integridade da alma foi maculada, a identidade de filho foi contaminada. E a partir deste ato de desobediência, Adão meramente se torna uma criatura, perdendo assim o lugar de filho. Portanto, este ato de desobediência de Adão maculou a integridade da sua alma. E não obstante, ele foi deformado na sua integridade a tal ponto em que o homem, ao ter caído, precisa novamente ser levantado, de ser restaurado na sua alma, pois o homem se torna almático, totalmente governado pela sua alma. Após a queda, o homem precisa ser novamente levantado da sua condição caída. Porque ao ter pecado, o homem entra neste lugar almático, totalmente entregue à sua alma, às suas emoções, aos desejos exacerbados da alma. E não obstante, agora carece de ser restaurado na sua alma, restaurado a integridade da sua alma, para que o homem tenha novamente a integridade da alma restaurada. Era preciso que alguém inocente pudesse morrer para poder restaurar a integridade
da alma. E aqui eu vou ser redundante. E não obstante, para que o homem tivesse novamente a integridade da alma restaurada, era necessário que alguém perfeito pagasse a dívida do homem, pois o salário do pecado é a morte, como está escrito em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isto, na plenitude dos tempos, Deus envia seu Filho unigênito, nascido de mulher, para restaurar novamente a integridade do homem, a identidade do homem, tornando o mesmo filho de Deus por meio da adoção proporcionada por Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, como está escrito em Gálatas, capítulo de número 4, a partir do versículo 4. Se não vejamos, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, este alguém perfeito que pôde restaurar a integridade da alma do homem é o Senhor Jesus, como está escrito em Gálatas, porque ao longo da história Deus vinha já sinalizando que isto aconteceria, que na plenitude dos tempos o homem perfeito, Cristo Jesus, morreria a nossa morte, pagaria a nossa dívida. Deus sinaliza na época de Noé. Deus também sinaliza na época de Abraão, como sinalizou na época de Moisés, na época dos profetas, e como o texto aqui de Gálatas diz, que ele veio para nos resgatar da lei, pois a lei não podia restaurar a integridade da nossa alma. A lei simplesmente é um aio que apontava, que nos conduzia para Cristo, o homem perfeito, que por meio da sua obra, que por meio da sua vida, restauraria a nossa integridade. Deus deu a lei de Moisés, confinando toda a humanidade debaixo da lei de Moisés. Porém, Cristo Jesus, nascido sob a lei, cumpriu a lei, tanto do aspecto profético quanto no que discerne a obediência. E por ter cumprido nesses dois aspectos, ele tem autoridade para nos resgatar, e como nos resgatou, e que por meio dele, nós, ao nos arrepender e crermos, nós somos restaurados na nossa integridade da nossa alma, que foi perdida, maculada por meio do pecado de Adão. Portanto, Cristo Jesus é o homem perfeito que foi sinalizado desde o Gênesis. Aqui na queda, quando Deus tanto mata o animal inocente, como eu já disse, aponta intrinsecamente para a obra de Cristo, mas quando Deus usa a expressão, como está escrito aqui no texto, porém inimizade entre ti e a mulher, isto é, entre a serpente e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Então, a semente da serpente fala de todo o império das trevas, os demônios. Mas a semente da mulher está falando do próprio Cristo. Então, Deus aqui já estava sinalizando que este homem perfeito viria para pagar a dívida do homem e restaurar a integridade do homem. E a integridade do homem é restaurada, a integridade da sua alma é restaurada quando o pecador se arrepende e crê no Filho de Deus. Imediatamente o homem que estava morto é vivificado espiritualmente no seu espírito, e a sua alma é restaurada a integridade, pois estava condenada, agora passa para um lugar de absolvição e de salvação e de perdão e de vida eterna. Então, em Cristo, o homem perfeito, nós temos a restauração, nós temos a integridade plena
da nossa alma. E não obstante, a restauração da alma, a integridade da alma só pode tornar realidade plena por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, como está escrito, que por meio dele nós temos vida e vida em plenitude. Como está escrito em João 10:10, se não vejamos, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância, ou outras versões diz com plenitude. Então nele nós temos esta vida abundante. Nós temos a restauração da integridade da nossa alma por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que restaura a integridade da nossa alma. A integridade só pode se tornar algo pleno na vida do pecador por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é aquele que possui o poder para restaurar a integridade espiritual da nossa alma. Somente Ele, pois diferente do primeiro Adão, que foi feito do pó da terra e maculou toda a criação por meio da sua desobediência, pecando, o segundo Adão veio do céu. Ele nos proporciona a vida abundante, que engloba a restauração da integridade da alma, da eternidade da alma em um lugar pleno, pois quando o homem pecou, o homem estava destinado a viver eternamente em um lugar de condenação eterna. Mas por meio de Cristo, da sua obra, a nossa integridade é restaurada, a integridade da nossa alma, a eternidade em um lugar pleno na que a presença de Deus nos é imputado, nos é outorgado por meio da fé em Cristo, por meio da obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, em meu e em seu favor, reconciliando consigo mesmo toda a humanidade. Nele nós temos estas benesses, nele nós temos esta vida abundante, como eu disse, que engloba a restauração da integridade da alma, a eternidade da alma em um lugar pleno, e no presente século, por meio do relacionamento com Ele, nós temos a necessidade da nossa alma suprida por meio do relacionamento com nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Cristo Jesus, segundo Adão, é espírito vivificador. Portanto, ele proporciona vida, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15. Aqui um contraste apresentado pelo apóstolo São Paulo entre o primeiro Adão, que caiu, maculando toda a criação, deformando a integridade da alma, em contraste ou em paralelo com o segundo Adão, que é espírito vivificador. Essa expressão significa dizer que ele transmite vida, ele proporciona a vida abundante, a vida eterna, a vida espiritual de uma forma ampla e plena, como está escrito no texto. Se não vejamos, assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural. Ou seja, o primeiro é natural e não espiritual. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, isto é, Adão. O segundo homem, o Senhor, é do céu, isto é, Cristo, é do céu, o qual o terreno, tais são também os terrestres. Ou seja, todos que vêm da linhagem adâmica é terreno, mas todos aqueles que são vivificados por meio do novo nascimento passa a ser cidadão celestial, como está escrito
no texto, se não vejamos. E qual celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Portanto, assim como todos nós viemos com a natureza adâmica, a imagem adâmica, por meio do novo nascimento, nos é imputado a natureza divina em nós, a imagem do Cristo em nós, porque Cristo, ao vir, ele veio separar um povo segundo a sua imagem, por meio da sua obra. E este povo é a igreja de nosso Senhor Jesus, aqueles que são nascidos da água e do Espírito. É importante se enfatizar que eu não estou falando de placa de igreja, estou falando de pessoas que são o corpo de Cristo ou que faz parte do corpo místico de Cristo, a igreja espiritual. É desse que eu estou falando. Cristo veio vivificar um povo e santificar este povo que é a igreja, que é todo aqueles que se arrepende e crê e passa a fazer parte da igreja predestinada de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós vemos aqui nesse texto de 1 Coríntios esses dois conceitos, o Adão terreno e o Adão espiritual que veio do céu, o qual é espírito vivificador que proporciona vida e que dá vida e vida em plenitude, que nos é imputada por meio da fé no Filho de Deus. Então, esse segundo Adão está claramente se referindo a Cristo Jesus, que veio do alto, que despiu da sua glória, se encarnando para poder morrer a nossa morte, para que por meio da sua morte nós pudéssemos viver a sua vida. Para que pudéssemos viver a sua vida. Em João 17, na oração sacerdotal, ele externa esta realidade, este axioma, se não vejamos. João 17, 2, está escrito: assim como lhe deste poder, isto é, o Pai deu poder a Jesus sobre toda a carne, isto é, sobre toda a humanidade, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Esse todos quanto deste aqui fala a toda a humanidade, sem exceção. Agora, para recebermos esta vida e sermos restaurados na integridade da nossa alma, a integridade espiritual da nossa alma, haja visto que é preciso arrependimento. Porque sem o arrependimento, sem o reconhecimento da nossa condição caída, e em fazendo assim pôr a nossa fé no Filho de Deus, nós não vamos participar desta vida, não vamos experimentar esta vida, porque só experimenta esta vida, embora é para toda a humanidade, aqueles que se arrependem e crêem. Então, a condicionante instituída por Deus para que nós recebamos esta vida e sejamos restaurados na integridade da nossa alma, é preciso arrependimento, é preciso crer no Filho de Deus. E não obstante, o primeiro Adão trouxe a morte por causa da sua desobediência, maculando a integridade da alma, a eternidade da alma, as necessidades que era suprida pela presença de Deus por meio do relacionamento direto com Deus. O homem, ao ter pecado, isto é, Adão, compromete toda a criação de Deus, como está escrito em Romanos 8, 22 ao 23. A Bíblia diz que toda a criação geme, organiza, esperando ser liberta do cativeiro, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Portanto, Adão, ao ter pecado, macula toda a humanidade, seja os seres humanos, seja os animais, seja o cósmico em si. Porque Romanos 3, 23, a palavra de Deus diz: porque todos pecaram, isto é, todos em Adão pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isto fala do pecado original que perpassa
para toda a humanidade, porque toda a humanidade vem da linhagem adâmica, e por vir da linhagem adâmica vem com o DNA do pecado já em si. Você não precisa pecar para ser pecador, você já é pecador por natureza. Quando você peca, você está manifestando quem tu é por natureza. Então, é bom que deixe claro este axioma. Então, quando nós pecamos, nós estamos manifestando quem nós somos por natureza. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos em Adão pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas em Cristo, quando nós nos arrependemos e cremos nele, nós somos perdoados, nós somos restaurados à integridade espiritual da nossa alma. E nós saímos de um lugar de condenação, nós saímos de um lugar de alienação, de ser chamados de filhos da desobediência, para ser chamados de filho da obediência, de alguém que é salvo, de alguém que é vivificado pelo segundo Adão que veio do céu, que é Espírito vivificador. Essa expressão significa dizer que Jesus transmite a vida dele para todo aquele que crer nele. Aleluia, glória a Deus. Romanos 5,12 está escrito: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, isto é, por meio de Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte perpassou a todos os homens, por isto que todos pecaram. Então a morte veio por um só ato de desobediência, por meio do pecado de Adão. E em fazendo assim perpassa a todos os homens, como está escrito em Romanos. A Bíblia diz que a morte reinou de Adão até Moisés. Até Moisés, mas em Cristo a força da morte é quebrada. E todo aquele que se arrepende e crê no Filho de Deus sai do lugar de morte espiritual para um lugar de vida espiritual, de restauração na integridade espiritual. Portanto, Adão, como protótipo, como cabeça de raça, foi projetado por Deus para reproduzir segundo a sua espécie, segundo o seu modelo. Porém, quando ele peca, ele contamina o molde, e a partir daí, todos que vêm da linhagem adâmica vêm com esta natureza deformada, onde foi afetada a integridade da alma, a eternidade da alma e as necessidades da alma, que era suprida pela presença de Deus na viração do dia, como está escrito no Gênesis, capítulo de número 3, onde traz ali a narrativa tratativa da queda do homem. E não obstante, a partir da queda do homem no Éden, era necessário que alguém fizesse o caminho inverso que o homem, após queda, estava seguindo, caminho de morte. Este alguém que fez o caminho inverso é Jesus Cristo, pois por meio da sua vida, da sua obediência, da sua obra, nós podemos novamente nos relacionar com Deus e termos novamente a restauração da integridade da nossa alma, nossa integridade restituída, restaurada espiritualmente falando. Portanto, Cristo Jesus fez o caminho inverso que Adão estava seguindo e que toda a humanidade está seguindo. Todo aquele que estão fora de Cristo estão seguindo a passos largos para um lugar de condenação eterna. Porém, Cristo Jesus fez o caminho inverso, o caminho da obediência. E por ele ter feito o caminho inverso, o caminho da obediência, todo aquele que se arrepende e crê é perdoado, é salvo e recebe a vida dele. E caminha no caminho que ele caminhou, caminho de vida. Porque Jesus mesmo disse em João 8,12: quem me segue jamais andará em treva, mas terá a luz da vida. Portanto, em Cristo Jesus, nós recebemos a restauração da integridade espiritual da nossa alma. Nele temos a restauração. Como está escrito em Romanos, capítulo de número 5,
Eu quero ler esse texto, se não vejamos. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram. A semelhança da transgressão de Adão, que é figura daquele que havia de vir. Mas a dádiva gratuita não é como o caso da transgressão, porque se pela transgressão de um muitos morreram, muito mais a graça de Deus e a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Também a dádiva não é como o caso da transgressão, que veio por meio de um só que pecou, pois o juízo veio de uma só transgressão para condenação, mas a dádiva gratuita veio de muitas transgressões para justificação. Porque se a morte reinou pela transgressão de um só, então os que recebem da transbordante suficiente da graça e da dádiva da justiça reinarão muito mais em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Portanto, assim como uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens para condenação, assim também por meio de um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que produz vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só muitos serão feitos justos. A lei, porém, veio para que a transgressão se exaltasse, mas onde o pecado se exaltou, a graça ficou ainda mais evidente, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça para a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, por meio dele nós recebemos vida, por meio dele nós somos restaurados na nossa integridade da nossa alma, por meio dele nós temos a eternidade no lugar pleno na presença de Deus. Por meio dele nós podemos ser supridos nas necessidades espirituais da nossa